Você acorda com a sensação de que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Apenas uma vaga inquietação que paira no ar abafado da madrugada de fevereiro em Recife, misturada com o cheiro de maresia que entra pelas frestas da janela de madeira mal ajustada, trazendo consigo o sal do mar e algo mais que faz seu estômago revirar levemente, como se seu corpo soubesse de um perigo que sua mente ainda não processou. O quarto está escuro, apenas uma réstia de luz da lua entrando pela fresta, iluminando parcialmente a parede de taipa caiada, mostrando as manchas de umidade que crescem formando padrões abstratos, enquanto você permanece deitado na rede de fibra grossa que range a cada movimento, balançando com o ritmo da sua respiração, que parece estar mais rápida que o normal, mais superficial, como se seus pulmões estivessem testando o ar antes de aceitá-lo. Você passa a mão pelo rosto e percebe que está suando mais do que deveria, mesmo para uma noite tropical. E este suor tem algo de pegajoso e frio ao mesmo tempo, como se seu corpo estivesse tentando expelir algo que não deveria estar lá, trabalhando em silêncio enquanto você dormia, lutando uma batalha da qual você nem tinha consciência até agora. A garganta está seca, raspando quando você engole, e há um gosto estranho na boca, metálico e amargo, e algo dói no lado esquerdo do pescoço, logo abaixo da mandíbula, uma dor surda e profunda onde a pele encontra o músculo, doendo quando você vira a cabeça, quando engole, quando simplesmente existe. Você leva a mão ao local e seus dedos encontram algo que não deveria estar ali. Um caroço pequeno, mas definitivamente presente, firme sob a pele, do tamanho de uma ervilha talvez, quente ao toque, dolorido quando pressionado, e você retira a mão rapidamente, como se tivesse tocado em algo proibido. Mas ele continua lá, pulsando levemente, acompanhando o ritmo do seu coração, que agora bate mais forte. Deve ser apenas um íngua, você pensa, tentando se convencer de que não é nada demais. Apenas um gânglio inchado, como acontece às vezes quando há uma infecção. Mas você não tem nenhum dente ruim, nenhuma ferida aberta, nada que justifique este caroço que pulsa sob seus dedos quando você, contra seu melhor julgamento, volta a apalpá-lo, tentando determinar se cresceu nos últimos minutos. E sua mente volta involuntariamente a 3 dias atrás, quando passou pela rua da praia e viu aquela família sendo removida de sua casa, o homem, a mulher e 2 filhos pequenos com terror nos rostos, enquanto oficiais gritavam ordens e a casa estava sendo marcada com uma grande cruz vermelha na porta, e todos que passavam se afastavam, cobrindo nariz e boca, fazendo o sinal da cruz. Alguém sussurrou a palavra que ninguém quer ouvir, a palavra que transformou Recife em cidade assombrada pelo medo, a palavra que significa morte, não apenas para um, mas para muitos, peste. Você passou perto demais daquela casa, perto o suficiente para ver o rosto da mulher, as manchas escuras na sua pele, os bubões inchados no pescoço e axilas, os olhos vidrados de febre. E agora você está aqui com um caroço no pescoço e febre subindo, e a conexão parece óbvia demais para ser ignorada. Sua mão volta ao caroço, quase involuntariamente, e você percebe que está definitivamente maior, não mais do tamanho de uma ervilha, mas de uma noz pequena, firme e quente, sob a pele que agora parece esticada e brilhante, e dói mais, muito mais. E o pânico começa a subir pela sua garganta. Não mais inquietação vaga, mas algo concreto, urgente. A febre está piorando. Você pode sentir, fazendo sua pele formigar, seu couro cabeludo suar, calafrios correrem pelas costas apesar do calor, porque seu corpo está confuso, não sabe se deve esquentar ou esfriar. Então, faz ambos alternadamente, em ondas sem padrão. A luz finalmente começa a entrar pela janela, revelando o quarto em toda a sua simplicidade. E você caminha até a bacia de metal polido, onde vê seu reflexo distorcido, rosto pálido, olhos com brilho febril, e então vira ligeiramente a cabeça e vê o que não
não queria ver. O caroço é visível agora, um inchaço claro sob a pele do pescoço, avermelhado e tenso, impossível de ignorar. Você não pode ir trabalhar assim, mas também não pode ficar em casa sem comer. Vive do que ganha a cada dia, e alguns dias já é difícil. Então, como vai fazer se não trabalhar hoje, amanhã, no dia seguinte? Estas são as matemáticas cruéis dos pobres, equações impossíveis, sem solução boa. Talvez seja só hoje, você pensa, tentando se convencer de que isto é apenas uma indisposição passageira. Mas você sabe, lá no fundo, onde a verdade mora, que isto não vai passar sozinho, que o que está crescendo no seu pescoço tem aquele nome terrível que todos conhecem, especialmente agora, especialmente aqui, especialmente depois do que aconteceu com aquela família e com quantas outras antes delas. O sino da igreja toca, marcando a primeira missa, e você volta para a rede e se deita novamente, fechando os olhos contra a luz que agora machuca. E o suor escorre pela sua têmpora, gota após gota, e você sente o caroço pulsar e a febre queimar. E há um padrão quase musical na maneira como a dor vem e vai em ondas, como o desconforto se espalha, transformando cada célula em pequeno centro de miséria. Vozes na rua chamam sua atenção, vozes altas e urgentes, e você vê dois homens carregando uma maca com um corpo coberto por lençol manchado, caminhando rapidamente em direção à igreja, onde corpos estão sendo empilhados porque não há mais espaço no cemitério. E você percebe, com clareza terrível que corta através da névoa da febre, que pode muito bem ser você debaixo daquele lençol em alguns dias. Isto é real, você pensa finalmente, permitindo que o pensamento se forme completamente, sem negação. Isto está realmente acontecendo comigo. Eu realmente contraí a peste. Eu realmente vou morrer. Não em algum futuro abstrato, mas em breve, em dias talvez. E não há nada que eu possa fazer para impedir. Você deveria contar a alguém, deveria reportar que está doente, permitir que marquem sua porta. Mas você não quer, não ainda, não enquanto há uma centelha de esperança de que isto possa ser algo diferente. Então fica na rede, derivando entre vigília e sono agitado, cheio de sonhos febris. E quando a noite cai novamente, trazendo alívio mínimo do calor, mas não da febre que queima por dentro, você fecha os olhos e deixa a escuridão o envolver, como um abraço, como uma promessa, como um prenúncio de escuridões mais profundas que ainda estão por vir. Você acorda no segundo dia e o bubão cresceu durante a noite, do tamanho de um ovo de galinha agora, esticando a pele ao ponto de parecer que vai rasgar, vermelho e brilhante e quente, pulsando com vida própria, e há um segundo caroço também, na axila esquerda, ainda pequeno, mas definitivamente lá, e a febre não cedeu, se alguma coisa está mais alta. A sede é insuportável, sua língua grudada no céu da boca, e quando tenta levantar da rede, suas pernas não cooperam, trêmulas e fracas, e o quarto gira violentamente, forçando você a se agarrar à mesa, esperando que o mundo se estabilize. Você precisa de água, precisa descer até o poço no pátio comum, mas fazer isso significaria sair do quarto, ser visto, e então as autoridades seriam chamadas, e você seria removido. Mas a sede vence o medo, e você se força a abrir a porta, movendo-se devagar como um velho em direção às escadas. O pátio está deserto, e você cambaleia até o poço, baixando o balde com mãos trêmulas, bebendo profundamente mesmo quando cada engolir força, o bubão a se mover, enviando ondas de dor através do pescoço. E então, uma mulher velha aparece na porta da cozinha. Olha para você, seus olhos movendo-se para o bubão impossível de ignorar, e você vê o reconhecimento, o medo, e ela recua rapidamente, fazendo o sinal da cruz. Você volta para o quarto, sabendo que quando chegar lá, ela vai ter contado aos outros, que eventualmente alguém vai reportar, que seu tempo está acabando, mas por enquanto foca apenas em subir as escadas, entrar de volta e fechar a porta. A tarde passa em névoa de febre e dor, e você deriva entre sono agitado, cheio de sonhos vívidos, onde pessoas estão simultaneamente vivas e mortas. Ruas são ao mesmo tempo familiares e alienígenas, e você acorda com lágrimas no rosto misturadas
manchadas com suor, sem saber por que estava chorando. E sua mente vaga para como a peste chegou a Recife 3 meses atrás em outubro, quando um navio de Lisboa trouxe ratos infectados escondidos no porão, ratos que carregavam pulgas, que carregavam uma bactéria invisível, mas letal, que transformaria a cidade em necrópole. Os primeiros casos foram confundidos com outras doenças, mas a peste não passou, apenas se espalhou, saltando dos marinheiros para os estivadores, dos estivadores para suas famílias, das famílias para os vizinhos, uma progressão geométrica de morte que ganhou velocidade até que as igrejas estavam cheias de gente rezando e os médicos estavam fugindo. Você viu as mudanças acontecerem. Ruas que costumavam ser barulhentas, agora mais silenciosas, mais vazias, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. E os ricos fugiram primeiro, mas a maioria não tinha para onde fugir. Pessoas como você que dependiam do trabalho diário para comer. As autoridades tentaram implementar medidas, fechando tavernas, ordenando que casas infectadas fossem marcadas e doentes removidos. Mas estas medidas chegaram tarde demais e foram aplicadas inconsistentemente demais, porque como você força pessoas desesperadas a seguir regras, quando seguir as regras significa admitir que estão condenadas. Então as pessoas escondiam seus doentes, enterravam mortos em quintais, qualquer coisa para evitar a marca vermelha na porta, e você julgou estas pessoas na época. Mas agora entende perfeitamente por que alguém escolheria mentir, esconder, negar. Batidas na porta o assustam. 3 batidas firmes e oficiais, e uma voz grita: "Abra em nome da Câmara Municipal. Sabemos que está doente aí dentro. Foi reportado. Abra ou vamos arrombar." A porta é empurrada antes que você possa abrir, jogando você para trás. E 2 homens entram com panos cobrindo rostos, olhos parando no bubão no seu pescoço, e um deles diz: "Peste confirmada. Você precisa vir conosco. Há um hospital onde pode ser cuidado." Esta mentira óbvia, porque todos sabem que o hospital é apenas um galpão onde pessoas são deixadas para morrer. Mas você não tem escolha. E eles o guiam para fora, para as escadas, e a mulher velha está no pátio observando com outros moradores, todos mantendo distância, fazendo o sinal da cruz, e você vê em seus rostos pena e alívio de que é você e não eles. Uma carroça espera na rua com 2 corpos janela, mas vendo que você ainda está de pé, decidem que pode andar. Então você cambaleia pelas ruas enquanto os homens o guiam, e pessoas se afastam conforme passa, cobrindo narizes, e você vê esta Recife transformada, não mais a cidade que conhecia, mas algo mais sombrio, mais desesperado. E conforme move através desta cidade assombrada, você finalmente entende completamente o que está acontecendo, não apenas com você, mas com todos. E talvez não haja volta disto, talvez a peste simplesmente continue até que não sobre ninguém para matar. E este pensamento deveria aterrorizar, mas você está cansado demais para sentir medo, apenas resignação pesada. O hospital, que é na verdade um antigo armazém de açúcar, cheira à morte mesmo antes de você entrar. Um cheiro denso e doce e podre que se mistura com maresia, e um padre jovem com olhos assustados faz o sinal da cruz sobre você, murmurando bênçãos que soam vazias, mecânicas. Dentro há fileiras de pessoas deitadas no chão de terra batida, 50 ou 60 corpos em vários estágios de declínio, alguns se movendo e gemendo, outros já imóveis. E não há médicos, apenas o padre e 2 ou 3 assistentes com baldes de água, fazendo o mínimo necessário. O padre o leva até um espaço vazio, perto da parede dos fundos, longe da porta e da luz. Gesticula para uma esteira velha com manchas que você prefere não examinar. E você se deita porque ficar em pé não é mais opção, seu corpo tendo esgotado as últimas reservas de energia. A febre está pior. Você pode sentir
cada ondulação de calor, cada arrepio, cada gota de suor que se forma e escorre, e o bubão no pescoço pesa como pedra, e quando você move a cabeça mesmo ligeiramente, a dor é tão intensa que você aprende a ficar perfeitamente imóvel. Ao seu lado, há uma mulher murmurando constantemente, olhos abertos, mas não focando, e há bubões em seu pescoço dos dois lados, e do outro lado há um homem velho tossindo sangue, um som de afogamento em seus pulmões, e você se pergunta se ele tem a variante pneumônica, ainda mais letal. Mas isto não importa, porque todos aqui estão condenados de qualquer forma. Todos no mesmo caminho em direção ao mesmo destino, apenas em diferentes pontos dessa jornada. Alguns mais perto do fim, mas todos definitivamente caminhando na mesma direção. O terceiro bubão aparece durante a tarde, na virilha, aquele ponto vulnerável, onde a perna se junta ao tronco. E quando você explora com dedos trêmulos, encontra o inchaço familiar, já do tamanho de uma azeitona, quente e dolorido, 3 bubões agora formando o triângulo de agonia através do seu corpo. A sede é constante, e quando o assistente vem com um balde de água, você tenta levantar a cabeça para beber, mas o movimento envia tal onda de dor que você geme, e ele tem que segurar sua cabeça gentilmente enquanto inclina a concha. E a água é morna e tem gosto de metal, mas você bebe avidamente. As manchas roxas na sua pele se espalharam, pontilhando braços e peito e pernas, como se alguém tivesse pintado você com tinta escura. Hemorragias subcutâneas indicando que vasos sanguíneos estão falhando, sangue vazando para espaços onde não deveria estar. A mulher ao seu lado para de murmurar eventualmente, e você vira a cabeça apenas o suficiente para vê-la perfeitamente imóvel, olhos ainda abertos, mas não piscando, e você entende que morreu. Cruzou aquela fronteira enquanto você não estava prestando atenção. A noite cai e você dorme em intervalos, sempre acordando assustado por dor nova ou som perturbador. E nos momentos de semiconsciência, você se torna hiperconsciente do seu próprio corpo. Pode sentir seu coração batendo em cada ponto de pulso, sentir sangue sendo bombeado carregando veneno ao invés de nutrição. As pessoas ao redor continuam morrendo e sendo substituídas em ciclo que parece acelerar. E você percebe que passou o dia inteiro aqui sem comer, sem se mover mais que alguns metros. E está bem com isso porque a ideia de fazer qualquer coisa parece impossível. Há momentos de clareza onde você consegue pensar quase normalmente. E nestes momentos, tenta fazer inventário do seu estado, avaliar chances de sobrevivência. E a conclusão é sempre a mesma. Você está morrendo, não há dúvida. É apenas questão de quanto tempo seu corpo pode continuar funcionando. O bubão no pescoço escolhe a madrugada para romper. Pressão interna finalmente excedendo a capacidade da pele de conter e a sensação de algo cedendo seguida por dor aguda e depois alívio estranho conforme pus começa a drenar, escorrendo quente e grosso, e você grita sem poder evitar. Um assistente está ali imediatamente com panos, limpando o pus que continua fluindo, amarelado e fedendo, e quando o fluxo diminui, ele aplica cataplasma que queima e acalma ao mesmo tempo, e oferece água que você bebe gratamente. A ferida aberta onde o bubão rompeu pulsa agora com ritmo próprio, exposta e vulnerável, e você sabe que provavelmente vai gangrenar, mas por enquanto há alívio na ausência daquela pressão. E você se agarra a este alívio pequeno, único aspecto positivo em situação completamente negativa. E o dia continua seu curso inexorável, e você continua na esteira, observador passivo de seu próprio declínio, sentindo mudanças conforme horas passam, a febre que não cede, a dor que se intensifica, a fraqueza que se aprofunda, até que levantar a cabeça parece tarefa impossível. Os dias se fundem em continuidade indistinta, onde manhã e tarde e noite perdem significados separados e se tornam apenas variações de luz e temperatura, ciclos que se repetem sem que você participe, apenas observando passivamente conforme o sol nasce e se põe através das janelas altas. Você perdeu a conta de quantos dias está aqui. Pode ter sido 3 ou 5 ou uma semana, o tempo tendo se tornado elástico. Este
esticando durante momentos de dor intensa, quando segundos parecem durar horas, e depois comprimindo quando horas passam em piscar de olhos. O bubão no pescoço que rompeu não está sarando, a ferida continuando a drenar líquido que cheira a podridão, e a pele ao redor está ficando escura, não apenas vermelha, mas adquirindo tons de púrpura e preto, primeiros sinais de necrose, tecido morrendo enquanto você ainda está tecnicamente vivo. Os outros 2 bubões cresceram ao tamanho máximo, esticando pele ao limite, e você sabe que vão romper eventualmente, e parte de você espera por este evento porque trará aquele momento breve de alívio, mesmo sabendo que o alívio será temporário. A febre não cedeu. Se alguma coisa está mais alta, transformando seu cérebro em algo que não funciona corretamente, que salta de pensamento em pensamento sem conexão lógica, que vê padrões onde não há padrões. O homem jovem ao seu lado está quieto agora não porque melhorou, mas porque piorou tanto que não tem energia para chorar. Apenas deita ali com olhos semi-abertos que não focam, respiração rasa, pele translúcida, mostrando veias azuis sob a superfície. E há uma mulher nova do outro lado, talvez 15 anos, que ainda tem força para rezar, murmurando Pai Nosso e Ave Maria repetidamente, rosário de contas de madeira entre dedos trementes. E você se pergunta se orações trazem conforto real ou são apenas distração. Você tenta lembrar como é o mundo lá fora, como é andar em ruas sob o sol, como é trabalhar nas docas, como é comer uma refeição, mas estas memórias estão ficando nebulosas, como se pertencessem a outra pessoa em outra vida. Há momentos de lucidez onde você consegue pensar claramente por alguns minutos, e nestes momentos tenta fazer inventário do seu estado, e a conclusão é sempre a mesma. Você está morrendo, não há dúvida, é apenas questão de tempo. Mas estes momentos são raros. A maior parte do tempo, você existe em estado intermediário, onde está vagamente ciente do que está ao redor, mas não consegue interagir, onde sons chegam distorcidos, onde visão é embaçada, onde até conceito de self começa a se dissolver. O bubão na axila rompe durante a noite, acordando você com dor aguda. E desta vez, você não grita, apenas geme baixo, e ninguém vem imediatamente porque é noite e há menos assistentes. Então você deita ali sentindo pus escorrer pelo lado do corpo. As manchas escuras na pele continuam se espalhando, cobrindo agora talvez metade do seu corpo, confluindo em alguns lugares para formar áreas grandes de descoloração, hemorragias subcutâneas, indicando que vasos sanguíneos estão falhando. Há novo sintoma agora, sangramento que vem sem razão, do nariz ocasionalmente, das gengivas quando passa a língua pelos dentes, e seus dentes estão soltos, movendo-se em suas órbitas, mais um sinal de que seu corpo está se desintegrando. O homem jovem ao seu lado morreu em algum ponto durante a noite sem que você percebesse, e quando vira a cabeça na direção dele, ao amanhecer, vê que está perfeitamente imóvel, olhos fechados, expressão relaxada, e você sente pontada de inveja porque ele completou a jornada primeiro. Os assistentes trazem água durante o dia e quando chegam até você, você bebe avidamente, tentando repor fluidos que seu corpo perde constantemente. Mas não importa quanto beba, nunca parece ser suficiente, a sede retornando imediatamente. Há momento durante a tarde onde a febre diminui ligeiramente e você experimenta clareza mental real. E neste momento olha ao redor e o horror do que está testemunhando atinge você com força renovada. Estas são pessoas, não apenas corpos doentes, mas pessoas individuais com histórias e sonhos, todas morrendo aqui sem dignidade. Mas o momento passa rapidamente, febre subindo novamente, levando embora a claridade, e você quase agradece porque a claridade machucava demais, entendia demais. O terceiro bubão rompe, o da virilha, e desta vez a dor é tão intensa que você desmaia por alguns segundos, e quando volta, está coberto de suor frio e tremendo, e há alguém limpando a ferida enquanto você deita incapaz de ajudar. O padre vem durante o que você determina ser manhã e parar o seu
seu lado e coloca a mão na sua testa, franze a testa, murmura palavras em latim e você consegue sussurrar: "Quanto tempo mais?" E ele olha para você com olhos tristes. "Apenas Deus sabe", ele diz suavemente. "Mas não muito, seu corpo está muito fraco. Melhor fazer paz com isso enquanto ainda pode." E você acena porque isto é o que esperava ouvir. Confirmação de que está nos estágios finais, que a jornada está quase completa. E há algo reconfortante em saber que não vai durar muito mais. O padre oferece extrema unção, ungindo sua testa com óleo sagrado. E você permite, porque qual é o mal? E ele pergunta se há algo que quer que diga a alguém. E você pensa, mas não consegue pensar em ninguém. Então apenas balança a cabeça. E com este entendimento você deixa seus olhos fecharem, permitindo que escuridão o envolva, não resistindo mais, apenas deixando acontecer o que vai acontecer, rendido completamente, esperando pelo fim com algo que não é bem paz, mas é pelo menos aceitação. O tempo perdeu completamente qualquer estrutura reconhecível. Não há mais dias ou noites no sentido convencional, apenas variações de luz e sombra que se alternam em ciclos que você não tenta mais rastrear, porque rastrear implica participação e você não participa mais de nada, apenas existe passivamente. Há momentos em que você está acordado, olhos abertos, mas não focando, vendo formas borradas, ouvindo sons distantes de gemidos e passos, sentindo dor que se tornou tão constante que, paradoxalmente, começa a parecer normal, o estado padrão ao invés de aberração. As feridas onde os bubões romperam não estão sarando. Você sabe pelo cheiro doce e podre que emana delas, pela maneira que a pele ao redor está dura e quente, pelo fluido que continua drenando, encharcando a esteira até que tudo está úmido e grudento e fedorento. Seu corpo está coberto quase completamente pelas manchas escuras de hemorragia, grandes áreas de descoloração púrpura preta, e quando olha para baixo, vê um mapa de destruição interna tornado visível. Cada mancha, um marcador de vasos que falharam, de tecido que morreu. Há sangramento de lugares onde não deveria haver. Você descobre quando o assistente o limpa, sangue escorrendo de ouvidos, de olhos misturado com lágrimas que não sabia estar chorando, do nariz em fluxo fino, mas constante. A respiração está ficando mais difícil, cada inalação requerendo esforço consciente, cada exalação saindo em suspiro áspero, porque seus pulmões estão se enchendo de fluido, afogando você lentamente de dentro, e há momentos em que você não consegue respirar por vários segundos, e pânico surge antes de ser substituído por resignação cansada. Os assistentes continuam vindo, oferecendo água que você mal consegue engolir, limpando feridas que não podem ser limpas, e você aprecia vagamente os esforços mesmo sabendo que são inúteis. Gestos vazios de cuidado em situação onde cuidado real não é mais possível. As pessoas ao redor continuam morrendo e sendo substituídas em ciclo que parece acelerar, e a mulher cantando baixinho uma canção bonita de maneira melancólica, e você tenta se concentrar nas palavras, mas elas escorregam da sua compreensão, sons sem sentido que ainda carregam emoção. Seus sentidos estão todos ficando menos confiáveis, visão embaçando, até que tudo é formas indistintas e cores sem definição, audição distorcendo até que sons parecem vir de debaixo d'água, tato alternando entre dormência e hipersensibilidade dolorosa. Há algo acontecendo com seu pensamento também, não apenas confusão febril, mas algo mais fundamental, uma dissolução da estrutura do pensamento coerente, conceitos se tornando escorregadios, memórias se desconectando de contextos, até que você não tem mais certeza do que aconteceu versus o que sonhou. Você tenta se lembrar de seu nome, mas a informação não vem facilmente, e quando consegue, o nome parece estranho e sem relação com você, apenas sons arbitrários atribuídos ao nascimento, mas que não carregam significado sobre quem você é.
Talvez você sempre foi apenas o corpo. Você pensa através da névoa. Talvez a ideia de alma separada era sempre ilusão. E a verdade é que você é apenas carne e sangue e processos químicos. E quando esses processos param, você simplesmente para de existir. Não há continuação, apenas cessação. Há novo tipo de dor agora, concentrada no abdômen, profunda e constante, como se algo lá dentro estivesse rasgando. E você suspeita que seus órgãos internos estão finalmente falhando completamente. E isto deveria significar que o fim está muito próximo, medido em horas. Há momentos de clareza ainda, raros e breves, quando névoa se dissipa o suficiente para permitir pensamento quase normal. E nestes momentos, você às vezes sente compaixão pelos outros aqui, reconhecimento de que todos vocês estão passando por isto juntos, mesmo que cada um esteja fundamentalmente sozinho. Alguém está chorando próximo. Você pode ouvir soluços, mesmo através da distorção que afeta sua audição. E o som é tão triste que você sente algo apertar em seu peito, alguma resposta emocional a sofrimento humano, e o choro para abruptamente, cortado no meio de soluço. A mulher que estava cantando parou, e quando você olha vagamente vê que está imóvel, e você sente falta da canção mesmo não tendo entendido as palavras. Havia algo reconfortante em música existindo em meio a sofrimento. Sua respiração está se tornando irregular, não mais ritmo constante, mas hesitante. Pausas longas entre respirações, onde você simplesmente não respira por segundos antes que corpo se lembra de inalar, cada ciclo potencialmente o último, e seu coração está desacelerando. Você pode sentir nos pulsos fracos e irregulares, no sangue que não circula adequadamente, nas extremidades ficando frias, mesmo quando o resto de você queima com febre, morte se instalando nas bordas e avançando para dentro. O mundo está se tornando mais distante, não fisicamente, mas perceptualmente, como se você estivesse se afastando dele ou ele de você. Perspectiva mudando, até que tudo parece pequeno e sem importância, e muito longe para tocar. E a dor está diminuindo finalmente, não porque está sarando, mas porque seu sistema nervoso está falhando. E você sente gratidão nebulosa por isto, por este presente no final, esta liberação gradual da agonia que tem sido sua companheira constante. A sensação de leveza agora, como se você estivesse flutuando ao invés de deitado, como se gravidade tivesse relaxado. E você se pergunta se isto é ilusão criada pelo cérebro moribundo ou algo real, algum estado transitório entre vida e morte. Imagens começam a aparecer, memórias que se projetam sobre o campo visual. E você vê sua mãe jovem e sorrindo, vê a casa onde cresceu, vê Campo Verde sob céu azul, faces de pessoas que conheceu há muito tempo, todas aparecendo e desaparecendo como slides aleatórios. Sua respiração está ainda mais irregular, pausas se alongando, e eventualmente a pausa que parece diferente, mais final, e você espera pela próxima inalação, mas ela não vem imediatamente. E quando finalmente vem, é superficial e fraca. E então, outra pausa, mais longa, e você está vagamente ciente de vozes ao redor, pessoas notando que algo está mudando, mas vozes estão muito distantes para importar, e você entende com clareza súbita que este é realmente o fim agora. Há último pensamento que se forma com dificuldade sobre ter feito o melhor que pôde com a vida que teve, sobre perdão para si mesmo por qualquer falha, sobre aceitação de que isto é simplesmente como termina. E então o pensamento se dissolve, fragmentando em pedaços que não se conectam, e a consciência que tem sido você começa seu colapso final, dobrando sobre si mesma, luz diminuindo, som desvanecendo, sensação cessando, até que há apenas centelha pequena flutuando em vazio. E a centelha queima fraca, mais fraca, piscando como vela na brisa, lutando para permanecer acesa, mas perdendo a batalha, e finalmente, inevitavelmente, se extinguindo, deixando apenas silêncio onde antes havia movimento e pensamento.
O corpo é descoberto na manhã seguinte, e o assistente que faz a descoberta simplesmente faz uma marca em seu livro de contagem, mais um número adicionado ao total crescente de mortos desta semana, desta epidemia que parece não ter fim, mas que eventualmente terá. O corpo é enrolado em lençol manchado, amarrado com corda nos pés e na cabeça, e então carregado por 2 homens que fazem este trabalho todos os dias, rostos cobertos com panos em vinagre, mãos calejadas, olhos cansados de ver tanto sofrimento que se tornou apenas rotina. A carroça se move lentamente pelas ruas de Recife, rodas rangendo sobre pedras, puxada por cavalo magro, e conforme passa, pessoas se afastam, cobrindo narizes e bocas, fazendo o sinal da cruz, porque a carroça dos mortos é presságio terrível de que a peste ainda está aqui. A vala comum, fora da cidade, já está parcialmente cheia, corpos em vários estágios de decomposição, visíveis através de camada fina de cal. E quando a carroça chega, os corpos são descarregados sem cerimônia, simplesmente rolados da parte de trás para dentro da vala, pousando em posições aleatórias. O corpo que costumava conter consciência aterrissa de lado, meio sobre outro corpo, e permanece lá conforme mais corpos são adicionados em cima e ao redor, cada um trazendo suas próprias histórias não contadas, suas próprias vidas interrompidas, todos reduzidos à matéria orgânica, esperando para retornar aos ciclos biológicos. Cal é jogada sobre a nova camada, pó branco que se espalha como neve tóxica, cobrindo rostos e mãos. E então, trabalhadores começam a jogar terra, pás cheias arremessadas ritmicamente, criando som hipnótico, cobrindo gradualmente os corpos até que não há mais nada visível, apenas terra marrom nivelada sem marcadores. E dentro da terra, processos começam que vão continuar por meses. Bactérias e fungos e insetos trabalhando juntos, sem coordenação, mas com eficiência notável, quebrando proteínas complexas, desmontando toda a arquitetura molecular elaborada de um corpo humano, retornando ao solo. E na cidade, vida continua, ajustando-se à presença constante de morte. Pessoas aprendendo a funcionar com medo como companheiro, desenvolvendo rituais e superstições, mas também continuando a trabalhar e comer e dormir, porque humanos são adaptáveis, capazes de normalizar quase qualquer situação. As docas continuam operando embora com menos trabalhadores, navios continuam chegando embora com menos frequência, e o comércio, que é razão de ser de Recife, persiste teimosamente, porque a economia tem sua própria lógica que continua operando. O armazém hospital continua recebendo novos doentes conforme os antigos morrem, um fluxo constante, e os assistentes desenvolveram expressão de distanciamento emocional que permite continuar funcionando, proteção necessária contra a destruição completa. Memórias dos mortos começam a desvanecer quase imediatamente, não porque pessoas não se importam, mas porque memória humana é falível e conforme semanas se transformam em meses, faces embaçam em recordação, vozes se tornam menos distintas, características únicas são gradualmente esquecidas. E alguns mortos são esquecidos mais rapidamente que outros, aqueles sem família ou amigos próximos, aqueles que viveram quietamente nas margens e morreram da mesma forma, deixando quase nenhum traço, exceto talvez marca em livro de registro que eventualmente será arquivado e esquecido. O corpo na vala não é lembrado por ninguém em particular, porque não havia ninguém em particular para lembrar, apenas conhecidos casuais que podem pensar o que aconteceu com aquele sujeito, antes de encolher os ombros. E isto não é crueldade, mas realidade de como memória social funciona, preservando lembrança coletiva do evento geral, enquanto deixa detalhes individuais escorregarem, porque preservar memória requer energia direcionada para o que é mais importante. A peste começa a diminuir eventualmente, número de novos casos declinando lentamente, e pessoas começam a ousar esperar
considerar que o pior passou, que vida pode retornar a algo parecido com normalidade, e conforme meses passam, a cidade começa processo lento de reconstrução social, emocional, econômica. A vala comum é coberta com mais terra e selada, e eventualmente erva cresce sobre ela até que é apenas campo como qualquer outro, exceto que aqueles que sabem evitam caminhar lá, conhecimento específico se transformando em vago desconforto. Anos passam e aqueles que sobreviveram envelhecem e eventualmente morrem de outras causas, levando memórias diretas do evento, e o que resta são histórias que inevitavelmente mudam na recontagem até que a história se torna mais lenda que fato. E eventualmente até as histórias desaparecem, conforme gerações passam e novas preocupações tomam precedência, e a peste em Recife em 1665 se torna apenas nota de rodapé em livros de história, entre muitas epidemias, notável talvez apenas para historiadores especializados. Recife continua existindo séculos depois, crescendo e mudando e se transformando, e ocasionalmente durante construção, trabalhadores encontram ossos, restos humanos enterrados há muito tempo, e geralmente não há maneira de saber quem eram ou quando morreram. Mas os ossos existem, evidência física de que estas pessoas foram reais, que caminharam pelas mesmas ruas, que viram o mesmo sol e lua, que experimentaram dor e prazer e complexidades de existência humana. E talvez isto seja suficiente. O universo continua sua expansão, galáxias se afastando, estrelas nascendo e morrendo, e contra esta escala, toda a história humana é menos que piscar de olhos. E talvez isto deveria ser deprimente, mas também pode ser libertador, porque cada consciência, por mais breve, experimenta o universo tornando-se consciente de si mesmo. E isto tem valor intrínseco, mesmo se não é reconhecido por ninguém mais, mesmo se é perdido no momento em que consciência cessa. E este fato não é apagado por esquecimento, porque aconteceu, foi real no momento em que aconteceu. E a realidade de eventos passados não depende de memória preservada. Eles foram reais, e esta realidade passada é imutável. Então esquecimento não é fim completo, é apenas mudança de estado, transição de memória ativa para a história que existiu. E há permanência nisto, nesta qualidade de tendo acontecido, que pertence a todos os eventos independente de serem lembrados. E conforme perspectiva expande, detalhes específicos se tornam menos distintos. Sofrimento individual se funde em padrão maior de vida e morte que caracteriza toda a existência biológica, e a tragédia de uma morte se torna parte de tragédia maior de mortalidade universal. Mas esta perspectiva ampla também reconhece continuidade, que enquanto indivíduos morrem, vida continua, enquanto civilizações caem, novas surgem, e há algo reconfortante neste padrão de renovação constante. E talvez isto seja tudo que pode ser dito finalmente, que existência aconteceu, foi real, importou para aquele que a viveu e agora acabou, dissolvido de volta no fluxo maior de matéria e energia que constitui o universo. E com isto, a narrativa encontra seu fim natural, não em conclusão, mas em dissolução, em reconhecimento de que algumas histórias apenas param, em paz com incompletude, e silêncio que permanece não é vazio, mas cheio. E neste silêncio há descanso, finalmente, completamente, apenas aceitação pura do que é, que foi, que sempre será. E a escuridão não é assustadora, mas pacífica, promessa de fim a todo esforço e dor. E está tudo bem, tudo sempre esteve bem. E agora pode haver descanso, pode haver paz, pode haver fim, e então silêncio completo, final.